Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre comandos de entrada e saída, tá? Eu já comentei em outros vídeos, né, que a gente precisa se comunicar de alguma forma com o Python, né? E aí existem comandos no Python que a gente dá que permitem tanto fornecer dados para o computador processar, como também receber dados de resposta do computador, tá? Então a gente chama isso de entrada, quando você fornece dados para o computador, entrando dados, e saída, que é quando ele lhe dá uma resposta. Então pense sempre do ponto de vista do computador, está entrando ou está saindo, tá? Então, para entrada de dados, o comando a função que a gente recomenda que vocês usem é a função input, tá? No Python 2 a gente usava outra função que era o raw input, que é equivalente aí a essa função input, tá? Então essa função input, ela recebe como parâmetro, ou seja, você passa para ela um string, tá? Mas para que serve essa string que você passa? Ela utiliza essa string no momento que, antes de o cursor ficar esperando a entrada que você vai fornecer pelo teclado, ele dá uma mensagenzinha na tela, tá? Então, observem aqui esse comando aqui, essa função input. Então eu tenho aqui input, que está aqui marcado em amarelo, tá? E tenho, entre parênteses, uma string, tá? Essa string aqui não é a entrada, ela é uma mensagem que vai aparecer na tela, tá? E essa mensagem vai ser seguida da sua digitação, tá? Então o cursor fica piscando, como está mostrando aqui, ó, certo? Aparece a mensagem que você colocou, que é essa string aqui, e depois você tem o cursor piscando, aí aguardando a sua digitação, tá? Nesse momento aqui vai se dar a entrada no, dos dados que você quer, né, para o computador, tá? Então o cursor fica lá piscando, pedindo que você digite alguma coisa, ok? Bom, então quando você digita, como é que você informa que já concluiu? Basta você apertar a tecla Enter, certo? Então pensemos num exemplo aqui mais completo, tá? Eu tenho a função input, que recebe como parâmetro uma string quem é você, uma pergunta, tá? E o resultado da execução aqui dessa função vai ser ficar aguardando na tela a sua digitação. Aí você digita alguma coisa, tá? E aperta o Enter, a tecla Enter. Quando isso acontecer, o resultado vai ser uma string que vai ser armazenada em uma variável, que nesse caso aqui se chama nome, tá? Então a variável nome vai conter exatamente o que você digitou no momento que o cursor apareceu e apertou a tecla Enter, tá? Então em seguida aqui a gente tem, a título somente de exemplificação, né, um exemplo de comando print, tá? Que seja ele imprime uma string bem-vindo, seguida de um espaço, porque toda vez que você tem a separação aqui por vírgula, você tem dois valores que vão ser impressos, e o comando print já embute automaticamente um espaço entre esses dois valores, tá? Então vai sair a string bem-vindo, seguida de um espaço, mais o que você digitou na hora que o computador ficou com o cursor piscando, ok? Então vejam esse exemplo aqui, ó. Quem é você? Aí você responde Alberto, e aí ele vai dizer bem-vindo Alberto, tá? Na verdade tem um errinho aqui, que esse Alberto não deveria estar aqui, ele deveria estar nesse ponto aqui, tá? Então, uma falha minha aí, vocês, né, verifiquem, tá? Então, quem é você? Aí o cursor fica piscando logo após o cursor, no caso o último caractere, né? Quer dizer, logo depois do espaço, tá? Após essa string aqui, ok? Bom, aí você digitou aqui Alberto, e aí vem na próxima linha, bem-vindo, percebam que tem um espaço aqui, certo? Seguido da string que foi digitada, tá? Então, isso aí você pode fazer no modo interativo, lá no terminal do Python, né? Você executa o interpretador do Python no modo interativo, ou você pode fazer um programa, salvar no arquivo .py e colocar esses dois comandos lá que vocês vão ver, certo? Bom, agora perceba o seguinte, que tudo que você digitar no momento em que o print está em execução, ou que o input está em execução, perdoe minha falha,
Então, o input está executando, você está digitando, apertou um Enter. Ele não é capaz de saber se você digitou um inteiro, se você digitou uma string, se você digitou um float. Para ele, tudo que você digitou vai ser uma string. Ok? Então tá aí. Ó. Vamos supor, input foi executado e você digitou isso aqui. Este foi o valor digitado. Então essa string que você digitou é o que vai ser armazenado nessa variável valor. Certo? Mas vamos supor que você executou com digitei 25.0 e 10. Então isso significa o quê? Então ele vai guardar digitei em uma variável, 25.0 em outra e 10 em outra. Não. É tudo uma coisa só. É apenas uma string, apesar de você saber que lá dentro tem um número real e tem um número inteiro. Então o Python não é capaz de fazer essa separação automaticamente. Certo? Aí você, tá, professor, mas se eu já fornecer separadamente? Mesmo assim, o padrão dele é ler e retornar um string. Se você quiser que o valor que você forneceu, que na verdade é uma string, se transforme num inteiro, num float, aí você vai ter que dar um tratamento, que é o que a gente mostra aqui. Tá? Então veja esse primeiro passo. Nessa linha aqui, eu estou fazendo valor recebe input, que é a função. Então, o que for avaliado aqui, que você vai fornecer na entrada, vai ser guardado na variável valor, tá? Mas, em seguida, eu faço int de valor. Lembram que eu já comentei sobre essa função int? Então, a função int vai pegar a variável valor, que a gente sabe que ela é uma string, né? E essa string vai ser transformada em um inteiro, que vai ser armazenado na variável valor inteiro. Então, estou procurando, lembra de usar nomes mnemônicos. Valor inteiro representa a variável valor, o que tinha na variável valor, só que convertido para inteiro. Tá? Então, a partir desse momento, eu posso usar como inteiro. Posso usar em operações matemáticas, somar, subtrair, né? E assim por diante. Tá? Bom, eu posso também fazer isso de uma forma mais direta. Ao invés de ter duas variáveis, como eu tenho aqui valor e tenho valor inteiro, simplesmente vou usar uma variável valor inteiro e já, como é que eu diria aqui, encurto esses passos. Tá? No momento que eu faço o input, eu aproveito já e converto o valor em um valor inteiro. Tá aqui, ó. Então, eu aplico a função int sobre o resultado da função input. Então, primeiro passo, executar o input. Lembra da questão dos parênteses? Tá? Então, como aqui tem os parênteses, né, então eu dou prioridade ao que está dentro dele. Então, antes de avaliar o int, eu vou avaliar input. Então, executo input. Input vai me dar a string que foi digitada. Com essa string, eu passo essa string como parâmetro para a função int. Tá? E aí, a função int executa me retornando um valor inteiro, que eu não sei qual é. Você, no momento da execução, é que vai digitar, certo? E vai converter isso para inteiro, ok? Cuidado só que, se você não digitar o inteiro, vai dar um erro aqui, certo? Mais para frente no curso a gente vai ver como seria possível tratar essa situação, certo? Mas por enquanto vamos nos concentrar no mais simples aqui, tá? Bom, exemplo aqui. Um pouquinho mais avançado, né? Eu leio alguma coisa, nesse caso aqui eu estou mostrando um exemplo de como converter de quilômetros para metros, certo? Então o usuário vai digitar, obviamente, aqui no caso um inteiro, tá? Esse inteiro, né, agora está correto, né? Porque ó, input, distância em quilômetros, essa string aqui aparece, certo? Seguida do que eu vou digitar, que é onde fica o cursor piscando, tá? Então o cursor fica aqui piscando, pedindo que eu digite, pelo amor de Deus, me informe aí o que é que você quer. Porque ele não consegue prosseguir se você não fornecer essa informação. Então aí você digita o número 15, poderia ser qualquer número, desde que ele seja inteiro, né? E aí, posteriormente, depois dele fazer a execução do input, ele vai guardar isso na variável dkm, que seria o quê? Distância em quilômetros, tá? Beleza. Aí eu quero converter isso aí para metros, tá? Mas lembre-se, dkm é uma string, certo? Então eu preciso converter essa string em um inteiro. E é justamente isso que eu estou fazendo aqui. Int de dkm. Vai retornar um valor inteiro que corresponde à string que guarda a distância em quilômetros, tá? Esse resultado eu vou multiplicar por 1000. Por que multiplicar por 1000?
Bom, aí, né, você já sabe, pelo amor de Deus, né, que 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, se eu multiplicar por 1000, isso vai me dar a quantidade de quilômetros que eu percorri, né, aqui, mas usando uma unidade diferente, que é metros, ok? Então, em seguida, eu uso a mesma variável aqui, dm, certo? Para guardar, e imprimo o resultado do programa usando já em metros, ok? Então eu poderia fazer essa abordagem aqui para transformar para várias outras unidades, pode ser decímetro, centímetro e assim por diante. O que eu precisaria ajustar? Isso aqui, né? Tá? Se mexer que não seria 1000, não seria outro valor, ok? A mesma ideia que você aplicou para inteiros pode ser aplicada para números reais. Só que a função vai ser diferente. Então, ao invés de ser a função int, neste caso vai ser a função float, que converte um número em ponto flutuante. Tá? Então, a mesma coisa, certo? Só que lembre-se que os números em ponto flutuante do Python não são como a gente usa aqui no Brasil, que é com a vírgula, né, para representar as casas decimais. Lá a gente utiliza o ponto, tá? Que é o padrão aí americano, certo? Bom, uma coisa comum também, que vocês vão encontrar bastante nos problemas de programação, é você fazer a leitura de mais de um dado numa mesma linha, certo? Então vamos ver um exemplo aqui. Suponha que você precisa ler a matrícula e duas notas, tá? A matrícula, a princípio, seria um número inteiro, mas você não vai fazer conta com isso, nem nenhum tipo de, de cálculo, né? Então, você pode até tratar ela como uma string, ok? Bom, já as notas, se você for precisar calcular a média, aí essas notas vão ter que ser convertidas para um número em pontos flutuantes, tá? Porque a nota não é inteira, a nota vai ser um número real. Mas o primeiro passo é você conseguir separar essas coisas, porque se tudo é feito numa linha, como eu estou fazendo aqui, ó, eu tenho entrada, certo? Estou aqui nessa linha. Entrada recebe input. Esse input vai me dar uma string lá com tudo. Tudo que eu falo é a matrícula, o usuário está digitando, seguida da primeira nota, seguida da segunda nota, lembrando que aqui tem um espaço em branco. Ó. Tem um espaço em branco aqui, tem outro espaço em branco aqui. Então tem essa separação entre a matrícula, primeira nota e segunda nota. Ok? Beleza. Se eu mandar imprimir aqui, ele não vai mudar nada. Vai simplesmente pegar o que foi digitado pelo usuário, certo? E botar aqui na saída. Ok? Mas se eu precisar no meu programa calcular a média, eu preciso separar as duas notas e tratar isso de forma diferente, né? Então, eu recomendo que vocês usem um método aqui da string chamada split. O que é split? Tá? Split é separar. Se você for olhar a tradução, é você particionar, é você separar. O split ele é uma função que, como padrão, ele separa a partir dos espaços. Então, se você tem uma string, tem caracteres seguido de um espaço, outros caracteres seguido de um espaço, ele vai separar em outras strings, certo? Pegar uma string grande aí e separar em outras strings delimitadas, que estavam delimitadas pelos espaços. Então, nesse caso daqui, a gente tem uma string, ok? E essa string tem dois espaços, que estão aqui e aqui. Então, ele vai gerar três strings, certo? Três strings que vão estar armazenadas em uma lista, tá? A gente vai ver listas mais para frente no curso, mas por enquanto o que vocês precisam saber? Aqui eu tenho esse caractere que representa a lista, certo? Então isso aqui mostra para você que você está com uma lista. Então essa lista tem três valores, strings nesse caso, né? Porque o split ele pega uma string e separa ela a partir dos espaços, né? Usando o espaço como delimitador e guarda essas strings separadas em uma lista de strings, tá? E aí tem como você acessar essa lista, tá? Acessar cada elemento dessa lista usando um índice. Então tá aqui, ó, valores. O que é valores? Valores é a lista, tá? Valores recebe o resultado de fazer um split
na entrada, ok? Então eu fiz um split na entrada, a entrada é um string que contém três dados para mim, certo? Eu separo eles a partir dos espaços e gero 3 strings. Aí veja, tem valores índice 0, valores índice 1 e valores índice 2. Só mais, não seria melhor 1, 2 e 3? Bom, existe uma questão aí, mas não vou entrar nesse detalhe, tá? Do porquê começar em 0, porque isso aí é um pouco mais baixo nível e eu não vou trazer esse problema aqui para vocês. Mas vocês vão ter que se acostumar que tanto strings como as listas, tá? Elas vão trabalhar, listas e tuplos vão trabalhar sempre com índices partindo de 0, tá? Então, o primeiro elemento vai estar na posição 0, o segundo elemento vai estar na posição 1, o terceiro elemento na posição 2, e assim por diante, tá? Então, quando eu fiz essa separação, esse particionamento da string em strings menores, pelo espaço em branco, valores índice 0 vai conter a primeira parte da string. Qual é a primeira parte da string? É o número da matrícula, certo? Então está aqui. O primeiro elemento da lista é o número da matrícula. Já o valores índice 1 seria o segundo elemento da lista, que é a segunda parte dos meus dados. E aqui eu tenho a terceira parte, tá? Pronto, beleza. Então, aqui a separação dos valores eu posso conferir através aqui dos comandos de impressão na tela. Então, vou fazer um print da matrícula, print da nota e o print da nota 2, nota 1 e nota 2. Então, ele imprime na tela, lembrando aqui que ele já está convertido para float, certo? Então eu poderia, se eu quisesse, fazer um programa que calcularia a média dessas duas notas, tá? E temos também aqui a saída de dados, né? A saída de dados, vocês normalmente vão ter que fazer algum tipo de formatação, tá? De acordo com o que o problema está pedindo, tá? Seja um problema do The Huxley, seja um problema que você está resolvendo para você mesmo, um programa para transformar dados, né, o que for, tá? Então, a gente sempre vai sugerir, né, que você use aí o comando print, tá? Então, tem um exemplo aqui que utiliza um tratamento, quando a gente trabalha com ponto flutuante, tem um problema que é o número de casas decimais, tá? Então, quando você quer imprimir na tela o ponto flutuante, dependendo das contas que você fez de manipulação desses dados, multiplicação e divisão, ele vai ter mais casas decimais do que você gostaria que fossem impressas. Então, você tem que fazer uma formatação nesses dados, certo? E o Python oferece isso daí. Tem uma expressão aqui, tá? Que permite, né, fazer a formatação dos dados em pontos flutuantes. Então, o Python oferece o operador percentual, certo? Esse percentual, quando é precedido de uma string do lado, tem um string do lado esquerdo e tem um número de pontos flutuantes do lado direito, tá? Aí ele vai aplicar uma formatação, né, ao estilo lá da linguagem C, tá? Quem não conhece C, não estou acrescentando nada aqui, né? Mas quem já conhece já tem essa informação e pode já aproveitar, né? Beleza, então vamos pegar aqui esse exemplo. Então, primeiro exemplo, uma coisa que eu ainda não tinha mostrado. Um import math. O que é isso daí? Estou importando uma biblioteca do Python, que é a biblioteca math, que vem de matemática. E aqui estou usando uma constante π. Tá? Então, π é uma constante que está definida na biblioteca math. Certo? Então, aqui tem um errinho, está faltando parênteses aqui, ó, certo? Então, isso aí eu vou corrigir lá nos slides. Certo? Então, print tem parênteses aqui, vem do Python 2, né? E o valor de π é impresso aqui, ok? Percebam que ele tem muitas casas decimais. Então, se eu quiser imprimir o valor de π com 4 casas decimais, está aqui a solução. Então, são 6 caracteres no total e 4 desses 4 casas decimais. Por que 6 caracteres? Porque eu vou ter o 3, vou ter o ponto e mais 4 casas decimais. Então, vão ser 6 caracteres impressos. O 3, o ponto e as 4 casas decimais. Então, está aqui, ó. São 6 caracteres, beleza? 3.14.15, ok? Bom, então, aqui em seguida, né, se eu quiser com 3 casas decimais, certo?
Simplesmente eu vou mudar o que vem aqui após o ponto. Ó. Percentual. Esse percentual, esse número 6 é o tamanho total. Esse número 3, F, significa que são 3 casas decimais e que o número é um float, né? Ponto flutuante. Então ele só vai aparecer 1.4.2, certo? Na verdade tem um errinho aqui, mais um erro aqui nesse slide que eu vou corrigir, que é o seguinte. Nesse ponto aqui, ó, o resultado não deveria ser 3.1415. Deveria ser 3.1416. Por conta do arredondamento, né? Que aqui está mais próximo de 6. Ok? Pronto. Agora vejam que tem um espaçozinho aqui que nesse ponto aqui não tinha. Por que isso aconteceu? Porque eu disse que o tamanho total era 6. Então ele vai imprimir 6 caracteres. Só que, vejam o que aconteceu. Eu tenho 3, tenho ponto e tenho mais 3 casas decimais. Então são 5 caracteres. O que é que ele faz para preencher com 6? Ele vai botar mais um espaço em branco. Esse espaço em branco vai vir à esquerda. Tá? Perceba que aqui tem outro exemplo. Mantive as casas decimais com 3 e aumentei agora o tamanho total para 7. Foi o que aconteceu? Agora são 2 espaços em branco antes do 3. Certo? Beleza. Mas se eu não quiser ficar preocupado se tem tamanho 7, tamanho 8, porque o número pode ter um número de casas decimais fixo, mas a parte inteira ter qualquer tamanho. Então, nesse caso, eu vou simplesmente omitir esse número aqui, ó, certo? Omito. Então, começo logo com o ponto. Percentual, ponto, 3F. Ele vai se moldar, certo? O que importa para ele é que tem 3 casas decimais. Qual é o tamanho da parte inteira? Ele não se preocupa. Ele vai usar o mínimo necessário de espaço para mostrar aqui na tela. Ok? Uma outra alternativa que você pode usar, tá? É simplesmente fazer concatenação de valores, certo? Para imprimir na tela. Então, às vezes você não quer que haja um espaço em branco entre dois valores. Você quer que saia tudo junto. Então, vocês usam a concatenação de strings para poder mostrar o resultado. Então, vamos aqui ao exemplo. Veja, eu tenho aqui print OK. Aí saiu OK aqui na tela. Joia. Se eu imprimo valor igual a OK. O que sai? Valor igual a OK. Joia. Mas percebam o seguinte, se eu colocar valor igual a espaço, aqui tem um espaçozinho, seguido de mais OK, ele apresenta o mesmo resultado que aqui em cima. O que foi que aconteceu? Eu peguei a string valor igual espaço e concatenei com a string OK, certo? Então, aquele espaço que estava aqui, ele veio e ficou aqui, ó, certo? Mas se eu não quiser esse espaço, simplesmente eu omito aqui da string e ele vai ficar coladinho. O igual já vai bater com a letra O, ok? Isso pode ser interessante em algumas situações. Tá? Quando você tem duas variáveis, strings, e você quer juntar realmente as duas sem ter nada entre elas. Porque se você usar o print com as variáveis separadas por vírgula, ou constante, né, não vai dar, porque vai ter um espaço em branco sempre. Então essa é a maneira que vocês vão fazer. Tá? Então veja aqui. Ó. Agora, vocês têm que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque se você tentar fazer uma concatenação de uma string com uma constante inteira, você não vai conseguir, porque o Python vai dizer, ó, eu não posso converter objetos int para strings implicitamente. Então ele não faz essa conversão implicitamente. O Python faz algumas conversões implícitas, mas não nesse caso. Por exemplo, se você tem um inteiro e um float que quer somar, ele converte o inteiro para float e faz a soma. Mas de string para inteiro, ele não faz como padrão. Ok? Beleza. Então, se eu quiser fazer isso, eu posso usar a função str que faz a conversão. Certo? Beleza. Então, ele vai imprimir aqui valor igual a 10. Certo? Então, pessoal, vocês com essa videoaula de hoje já conseguem resolver bastantes problemas aí do Python, sejam no juiz online do The Huxley, sejam em outros juízes online, ou até em exercícios mesmos que vocês encontram nos livros. Tá? Então, vocês conseguem já fazer entrada de dados simples, entrada de dados em múltiplas linhas, numa linha com vários valores, vocês conseguem fazer saída de dados
numa mesma linha com vários valores ou em linhas separadas. Então, basicamente, formatação também de casas decimais em números ponto flutuantes. Então, realmente você já tem um básico aí para começar a fazer os programinhas em Python, tá? No caso, no que a gente está usando o The Huxley, ok? Bom, era isso que eu queria passar para vocês, pessoal. Então, até a próxima aula, que eu espero que seja em breve.